Nem pediu autorização, né? Gravou direto. É. Bom, já está Pra mim gravando, veio tá? para autorizar. Ah, veio? Olha só, aí em cima tá Então, lá, gravando, tá, veio. gente? Fala, Glória. Que Ô, aparece Maria em cima. Eugênia, no que você falou, Espera aí, Liz. Aqui em cima do lado esquerdo tá gravando, todo mundo tá vendo? Tá, só isso. Pode falar, Liz. Está sendo gravada. Aí eu boto entendi, né? o que Maria Eugênia falou. Não estou te ouvindo, Lise. Então, a Liz está com problema de Não, eu estou delay. falando que o que... Mas eu não comecei a falar ainda, não. Eu parei porque vocês começaram a falar e eu parei. Se der esse problema, vocês me avisam que aí eu paro, outra pessoa, tá? O que eu ia comentar é que realmente a tecnologia está nos levando, deixando que a gente leve a nossa doutrina para vários outros lugares, né? Para vários países, não só para o Estado, né? Mas para países. E isso é uma coisa boa, né? Que cada vez mais ela está sendo divulgada, né? E eu penso que as coisas não acontecem por acaso, né? Se não tivesse acontecendo esse problema da pandemia, nós não estávamos reunidos do outro lado, sabe? Eu acho que muito bom para a nossa doutrina, essa divulgação, né? Então, vamos ao estudo. Objetivos. Estabelecer a diferença entre método e metodologia. Identificar os fundamentos e as ferramentas dos métodos filosóficos e científicos. Esclarecer à luz do espiritismo, porque o conhecimento filosófico e o científico são simultaneamente a felicidade. Ideias principais. A palavra método está relacionada à forma de obter o conhecimento. Metodologia indica o conjunto de métodos utilizados em uma pesquisa ou trabalho. A metodologia filosófica é de natureza dialética e se fundamenta na experiência. A metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados pela ciência e no intuito de conhecer o fenômeno que ocorre na natureza. As ferramentas dos métodos filosóficos e científicos ensinam a distinguir o conhecimento verdadeiro do falso, através de análises científicas e metodológicas. A filosofia tem como ferramenta principal a argumentação, a ciência, a sistematização, a partir da observação do fato. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativo, contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. O homem conhece o homem conhece apenas as causas de suas realizações transitoriais, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Não entendi. Transitórias. É que você leu errado. Ah, sim. Uhum. Subsídios. Os estudos filosóficos Vamos dar uma paradinha só para... são Lise, vamos dar uma paradinha só para a gente arrumar aqui na cabeça. Né? Aqui, no primeiro tópico, ele fala dos objetivos, né? Que a gente estabelecer a diferença entre método e metodologia. Só isso. Então, ele diz que método é a forma de obter o conhecimento, a maneira que eu uso para conhecer as coisas. E metodologia é o conjunto dessas formas, dessas maneiras. Pronto, bem simples, né? Aí ele também diz que a metodologia filosófica é de natureza dialética, quer dizer, ela se dá por debate, pergunta e resposta, né? A gente lembra até de Sócrates, que usava esse método, né? E também
fala que a ferramenta dos métodos científico e filosófico ensina a distinguir o conhecimento do verdadeiro do falso. Porque se você não parar para pensar, debater, tu não sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é falso, o que é fake, o que é fato, não é isso? Então, é bem interessante a gente sentar para... E é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente pega um livro para ler, se dizendo espírita, né? Isso aí, ilustrou bem. Estudar para ter essa consciência, se está certo ou não, né? Exatamente, Elise. Você fechou. O que eu ia dizer, tu já falou. Então, vamos ver o que é necessário, quais são os subsídios para isso? Então, vamos lá. Os estudos filosóficos e científicos são realizados por métodos adequadamente selecionados para o desenvolvimento de uma pesquisa, estudo ou trabalho, inclusive dos estudos espíritas. É importante, pois, saber utilizá-los, conceituando-os adequadamente para que se tenha noção de sua abrangência e das ferramentas que lhes servem de instrumento. Sendo assim, é preciso estabelecer a diferença entre método e metodologia. Eu achei bem interessante essa parte aqui, não sei se vocês leram. Método é palavra de origem grega, que etimologicamente significa caminho para chegar a um fim. Indica o modo de obter o conhecimento. Epistemologia, de acordo com a filosofia. Metodologia, querem falar alguma coisa nessa primeira parte? Não. Método? Não, a gente já falou que método é meio, né? E agora a metodologia vai ser o conjunto de meios, regras. A metodologia é o conjunto de métodos, de regras ou de etapas a seguir em um processo, pesquisa, estudo, investigação, etc. Como disciplina acadêmica, a metodologia fornece explicação detalhada, rigorosa e exata das ações desenvolvidas pelo método ou métodos. Fornece explicação sobre o tipo de pesquisa, o instrumental utilizado, questionário, entrevista, etc. O tempo previsto para sua execução, a equipe de pesquisadores, a divisão do trabalho, as formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que é utilizado na pesquisa. A assimilação desses conceitos facilita o entendimento e a aplicação dos métodos filosóficos e científicos. Por exemplo, na frase que se segue, o autor se refere ao conceito de método, não ao de metodologia. O monitor de um curso espírita teve dificuldade para reunir os alunos, para organizar um seminário programado, porque não havia possibilidade de reuni-los fora dos dias regulares das aulas. Resolveu, então, mudar a metodologia, reservando alguns minutos ao final de cada aula semanal para tratar do assunto. Na verdade, a metodologia, realizar o seminário, permaneceu a mesma. O que mudou foi o método, substituído pela reunião ao final da aula. Então, a metodologia... Só um instantinho, Lise. Só um instantinho. Então, esse exemplo que ele deu ajudou muito a entender, a diferenciar, não é isso? Né? Então, a metodologia dele era
que acontecesse no seminário. Ele ia usar o recurso do seminário para ensinar o que ele queria. Agora, como não deu certo, ele fez uma mudança. E, no final, se conversasse sobre, voltasse o assunto, tirasse, né? Então, quer dizer, aí é um método bem explicadinho. Gostei disso aqui. É que ficou mais ou menos a mesma coisa, né? Exemplificar é sempre bom, né? Pode continuar? Foi como se ele tivesse feito um resumo, não é isso? A gente fizesse um resumo, não é isso? Quando a gente não faz uma revisão para não ficar dúvida, é mais ou menos isso, né? Pode prosseguir, então. A metodologia filosófica é essencialmente dialética e se fundamenta na experiência. Em sentido amplo, dialética é a arte de discutir, de argumentar. Para tanto, é importante saber indagar o como e o porquê de algo, de uma atitude, de um significado, de um acontecimento, conteúdo ou comportamento. Em geral, a dialética apresenta três fases: tese, antitese e síntese. É metodologia socrática, por excelência, amplamente utilizada por Kardec. A metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados nas pesquisas, análises e conclusões, assim como na elaboração de hipóteses, fundamentos e validação de resultados. Em geral, abrange um conjunto de dados e de operações ordenadas para formular conclusões relacionadas a objetivos pré-estabelecidos. O objetivo primordial da metodologia científica é aproximar o homem dos fenômenos naturais, da natureza e dos próprios seres humanos, procurando compreender os mecanismos que os governam. Vamos dar só uma paradinha rápida. Comentar? Vamos dar uma paradinha rápida. Quando ele fala da metodologia filosófica, ele diz que é dialética, quer dizer, aquela que promove discussão, debate, que é através dela que a gente chega a uma conclusão, uma compreensão. E diz que, em geral, ela tem três fases: a tese, a antítese e a síntese. Ou seja, a gente propõe estudar alguma coisa, aí existe a gente começa a ver se não, né, os contras, e depois a gente conclui, faz uma síntese. E esse era o método de Sócrates, bem lembrado, que o Kardec usou essa metodologia socrática. Isso é bom de saber. A metodologia científica... Eu e a Glória, a gente faz muito isso, né, Glória? Está vendo? Vocês estão fazendo certinho como a saber. Não, mas já tem. Você acha que não sabe, mas sabe. Não existe acaso, não. A metodologia científica, ao contrário, ela é baseada no raciocínio lógico, né? Emprega raciocínio lógico. Então, analisa, né, uma hipótese, né, os fundamentos dela, e depois faz uma conclusão de resultado. Né? Aí, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa, por exemplo, no livro dos médios, por exemplo. Né? No livro dos médios, que acontece um fenômeno que está na natureza, né? Sempre, né? A gente sabe que está na natureza, os espíritos são os seres inteligentes da natureza, né? E aí, essa comunicação entre, né, esses mundos foi objetivo de pesquisa de Kardec, né? Quando eles trouxeram as informações. Então, o que ele faz? Ele coloca uma suposição, como se fosse uma hipótese, para pesquisar aquilo, para ver quanto ocorre, quando, quantas vezes, né, as formas. Então, ele usou claramente método científico. E, para concluir, né, usou a filosofia, quer dizer, a razão, para organizar, para sistematizar.
E acho bem interessante isso aqui. A gente vai agora detalhar melhor aqui, ó, métodos filosóficos e depois métodos possivelmente científicos lá na frente. Ó, 11h30, dá para a gente continuar um pouquinho mais, né? Eu vou ler essa parte, aí depois eu passo, tá? Quer passar agora? Tá, Maria Eugênia? Eu vou ler essa parte, depois eu passo. Passa logo. Eu acho que eu vou passar. Eu só É quero passar. falar uma outra coisa. Então, fala. Fala, depois você passa. Eu queria só falar que com isso, né? Que com isso acabou o misticismo, né? Porque antes era tudo místico, né? E com isso acabou o misticismo. Pelo menos para a gente que já tem conhecimento, né? Tá bom, passo. Risete, que vai ler? Não. Solange não está, né? Posso ler, não tem problema, não. Eu leio um pedaço. Eu vou Eu leio um pedaço. Acho que é light, já volto. Podem continuar. Então, vamos lá. Métodos filosóficos. Dominique Foucault e Jean-Jacques Burger afirmam em relação ao método filosófico. A filosofia é método. Pensar é também saber pensar. Mas um método acompanhado de uma razão de ser e de uma verdadeira cultura. É por isso que o aprendizado da filosofia não pode dispensar a leitura, a interpretação de textos, a redação sobre questões constantemente retomadas. Desse modo, cada um poderá, segundo o seu nível, se familiarizar com as regras do jogo para ter sucesso nos estudos filosóficos e também aprender a dominar e aperfeiçoar a capacidade do espírito para julgar e raciocinar. Para aprender a pensar, como ensina a arte filosófica, é necessário conhecer, primeiramente, enunciados considerados falsos ou verdadeiros. As ferramentas do método filosófico auxiliam reconhecer se uma proposição é mero palpite, interpretação pessoal, ou se não são verdades aceitas universalmente. Outro ponto que se aprende com o uso das ferramentas do método filosófico é que nem sempre é possível chegar a uma conclusão única a respeito de um assunto. Nem sempre é possível fechar a questão a respeito de algo, aceitando-se, então, conclusões provisórias até que o assunto seja suficientemente analisado e conhecido. Se para a filosofia e a ciência a elucidação de uma dúvida é o elemento-chave na busca da verdade, procura-se sempre fugir da ambiguidade que produz confusão de ideias ou interpretações equivocadas. Neste sentido, já afirmava Blaise Pascal, 1623 a 1662, filósofo religioso, físico e matemático francês, um dos espíritos da codificação. Podemos ter 3 objetivos principais no estudo da verdade. 1, descobri-la quando buscamos. Outro, demonstrá-la quando a possuímos. O último, discerni-la do falso quando a examinamos. Não falo do primeiro, trato particularmente do segundo, e ele inclui o terceiro. Pois se conhecermos o método de provar a verdade, teremos ao mesmo tempo o de discerni-la, pois que ao examinar se a prova que damos dela é conforme as regras que conhecemos, saberemos se ela está exatamente demonstrada. Maria Eugênia já voltou? Já. Já. Estou aqui te escutando. Quer que eu continue ou você quer fazer algum pode comentário? continuar. Pode continuar, porque o que ele está dizendo aqui é que não há... aqui, ó, logo no comecinho, eu sublinhei isso aqui. Ó. Outro ponto que se aprende com o uso das ferramentas, que são esses métodos, é que nem sempre é possível chegar a uma
a uma só conclusão, quer dizer, que não há uma conclusão única às vezes, Aí. não é isso? Isso aí é a parte mais importante. E também tudo é meio provisório. O próprio Kardec falou, né, que se a ciência aprovar, esquece tudo que foi dito e fica com a ciência. Ou seja, não há nada fechado no conhecimento. Porque o conhecimento vai sendo trazido à medida que a gente tem condição de entender. Não é? É isso aí. Por isso que a época de Jesus não pôde falar tudo. É isso mesmo. É igual uma criança pequena, né? Você não pode dar um conhecimento muito grande, se a criança ainda é pequena, ela não vai entender, claro. Tudo é gradual, né? Aí. A escola explica bem, não pode ensinar logaritmo nas primeiras séries, por exemplo. Exatamente, né? É isso aí. Isso aí. Vamos continuar. Então, o item 1.1, ferramentas do método filosófico. Em filosofia, a busca pela verdade se faz principalmente por meio da argumentação, que deve ser antecipada pela indagação e seguida pela reflexão. Como a base da filosofia é a experiência e a realidade, os seus métodos partem naturalmente do senso comum, o bom senso, claro, né? Que é o conhecimento originado da vivência partilhada pelos indivíduos de uma comunidade. Dentro desta ordem de ideias, Kardec analisa a união do espiritismo com as ciências filosóficas nos parece realmente de máxima necessidade para a felicidade humana e para o progresso moral, intelectual e religioso da sociedade moderna. Cabe à ciência estudar-lhe o alcance e coordenar os princípios gerais, consoante essa nova ordem de fenômenos mediúnicos. A filosofia, ao contrário, tem tudo a ganhar ao considerar seriamente os fatos do espiritismo. Primeiro, porque estes são a sanção solene de seu ensinamento moral. E depois, porque tais fatos provarão aos mais endurecidos o alcance fatal de seu mau comportamento. Mas, por mais importante que seja esta justificação positiva de suas máximas, o estudo aprofundado das consequências que se deduzem da constatação da existência sensível da alma no estado não encarnado, servir-lhe-á em seguida para determinar os elementos constitutivos da alma, sua origem, seus destinos, e para estabelecer a lei moral e a do progresso anímico sob bases certas e inabaláveis. As principais ferramentas do método filosófico são observação, que relaciona evidências, leitura, para aquisição de informações, indagações, definidoras de caminhos ou de possibilidades, interpretação, reflexão de ideias, conclusão e publicação de resultados. São elementos que fornecem a base para a construção do argumento, o cerne da dialética ou do debate filosófico. Olha como é profundo, hein? Não é assim, de qualquer maneira, com uma breve leitura. Né? As ferramentas do método filosófico, elas são várias. Observação, né? Ato de observar, leitura para adquirir, né, as informações, indagação, aquela hipótese que a gente sempre faz conosco mesmo, interpretação, né? E depois a conclusão, para então depois concluir algum resultado. Então tem que passar por essas fases aí do nosso entendimento, do nosso conhecimento, né? Para ter o argumento, né? Exatamente. Para a gente saber, tipo assim, eu acredito porque eu sei, porque eu compreendo, não é? Para chegar a uma fé raciocinada, não é? Porque antigamente as religiões vinham assim, os reis estabeleciam isso. Mas quem eram os reis? Eram aqueles que, no entendimento deles, tinham sangue azul, vinham lá da tribo de Adão e Eva, então já traziam todo o conhecimento, poder para todo mundo. Isso durou muitos séculos, até que nesse século aí de 19, que foi quando a gente diz que é o século da luz, né?
que surgiu o espiritismo, né? O iluminismo, quando o ser humano já estava cansado de ficar aceitando e repetindo, né? Entendeu? E resolveu enfrentar. Porque, como eu falei no começo, muitos perderam a vida, foram exilados, porque não negavam a liberdade de pensamento. Eles tinham um entendimento e não voltava atrás, não negava, assumia. Aí contrariava, né? Os poderosos. Então, é mais ou menos, eu me lembrei disso agora, né? Aí, agora, então, ele falou da ferramenta, que a ferramenta Isso. são essas aí. Vamos ver agora o que é o argumento, né? Que ele vai falar uma coisa por cada vez. A Bel continua agora? Pode conseguir. Quem vai continuar? Quem gostaria? Bel, continua, Bel. Cadê Bel? Onde você parou, por favor? Agora é O 1.2 argumento. do argumento. 1.2. 1.2, o argumento. Ele está falando das ferramentas, né? O argumento. Quanto à natureza, o argumento reflete qualquer grupo de declarações ou proposições, uma das quais, conforme se alega, é derivada das demais. Acho que com o exemplo vai ficar mais claro. As declarações ou proposições fornecem evidência para chegar-se à conclusão. Os argumentos formam uma estrutura em que temos as premissas e a conclusão. As premissas são as evidências e a conclusão é a proposição que decorre da evidência. Exemplo: todos os homens são mortais. É a premissa, né? Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. A conclusão. O argumento apresenta dois tipos de conceito: qualquer razão, prova, demonstração disso, motivo capaz de captar o assentimento e de induzir a persuasão ou a convicção. Tema ou objeto, o assunto de um discurso qualquer, aquilo em torno do que o discurso versa ou pode versar. O primeiro conceito foi amplamente utilizado pelo filósofo grego Aristóteles e pelo famoso romano tribuno político Marco Túlio. Cícero, que afirmava: o argumento é qualquer coisa que dá fé, credibilidade. Tomás de Aquino considerava o argumento como o que convence a mente e a sentir em alguma coisa. Convence a mente a assentir em alguma coisa. O segundo conceito de argumento é mais abrangente. Está vinculado ao raciocínio lógico-matemático, sempre que indica os valores das variáveis independentes de uma função. Se a gente voltar ao exemplo, né, é o seguinte: é a primeira declaração, né, naquele exemplo, todos os homens são mortais. Aí ele vai para o segundo, que seria: Sócrates é um homem, no exemplo, né? Os argumentos podem ser classificados em indutivos, dedutivos e análogos. No argumento indutivo, os dados particulares, fatos, experiências, são considerados para se chegar às leis ou a conceitos gerais. Utiliza-se no processo uma sequência de operações cognitivas, também conhecidas como método da generalização. O argumento dedutivo, campo usual da matemática e da lógica, determina a priori que uma ou mais premissas são verdadeiras. Nessa situação, faz-se uma conclusão geral a partir de um caso particular. O argumento análogo é o raciocínio fundamentado na semelhança. Faz-se um estudo indutivo das partes ou de fatos singulares, visando alcançar uma probabilidade, não uma certeza. A teoria das probabilidades do argumento análogo é muito utilizada nas invenções e também nas sentenças judiciárias, direito penal tributário, que utilizam a doutrina jurídica como fonte de argumentação, emissão da sentença jurídica com base na analogia. Por outro lado, deve-se considerar que todo o processo argumentativo fundamenta-se na validade das premissas, na clareza da apresentação das ideias, na confiabilidade dos dados e na solidez da conclusão. Somente assim é possível dizer que o argumento é fidedigno. Em outras palavras, falsas premissas conduzem a falsas argumentações que apresentam conclusões falsas. Ou seja, para determinar se uma proposição é falsa ou verdadeira,
é preciso entender o seu significado, fugindo sempre das ambiguidades. Nesse sentido, informam as autoras do excelente livro A Arte de Escrever Bem. Faça declarações claras. Dificultar a compreensão é pôr pedra no caminho do leitor, para obrigá-lo a gastar tempo e energia na transposição do obstáculo. Facilite a passagem. Nas declarações longas, não o deixe ansioso. A metodologia filosófica e científica está atenta à questão das falácias, que devem ser consideradas como da elaboração e uso da argumentação. A falácia é um tipo de raciocínio incorreto, apesar de ter aparência de correção. É conhecido também como sofisma ou paralogismo, embora alguns estudiosos façam uma distinção pela qual o sofisma teria a intenção de enganar o interlocutor, diferentemente do paralogismo. As falácias são ditas formais quando contrariam as regras do raciocínio correto. As falácias não formais acontecem pela desatenção, pela ambiguidade da linguagem, ou quando alguém simplesmente quer enganar o outro, aproveitando da sua ingenuidade, boa-fé, ignorância ou das suas emoções. É condição muito comum em pessoas manipuladoras. O mestre da argumentação e, portanto, da dialética foi Sócrates, insuperável até hoje. Sua capacidade argumentativa, denominada maiêutica, que é de facto, Sócrates usava o método de perguntas e respostas, induzindo uma pessoa com pouco conhecimento a raciocinar a respeito de um fato ou ideia para, em seguida, fazê-lo deduzir e interpretar corretamente. Isso aqui, olha, só como exemplos é que vai ficando mais claro, né? Isso aqui você vê, lembra muito o raciocínio do Haroldo, né? Assim, em cima essa análise aqui, é a pessoa me chamando, não aprendi agora. Então, aí eu lembro dele, porque nos tribunais, quando eles vão estudar processo, eles também usam muito essa lógica aqui, porque muita coisa é mentira, é boato, né? Então, eles têm que fazer um estudo bem profundo de suposições, de conclusões, né? Usam muitas hipóteses para chegar, e é um cálculo, chega a ser até um cálculo mesmo, né? E aí eu lembrei bem dele, porque isso aqui está bem a fala dele. Então, mas a gente está fazendo uma leitura para entender que não foi assim, que foi a conclusão desses aspectos filosóficos científicos, que a gente vai agora tentar entender e correlacionar, não foi assim, foi objeto de estudo sério por cientistas e por filósofos, por pesquisadores, né? Agora vem o método científico. Você acha que a gente deve continuar ou a gente ainda tem 10 minutos? Acho que dá para ler um pouquinho mais. Né? Porque a gente vai fazer a leitura para depois a gente... Mas tem música, não dá tempo, não. Não dá tempo, não, é longo. Tá. Vou parar mesmo. Então, mas quem puder depois ler antes é bom, porque a conclusão aqui é que vai elucidar legal a gente, aqui no que realmente interessa para a gente. Tá? E, então, vamos ver se agora tem alguma música. Tem música hoje, Glória? Glória? Você quer que interrompa a gravação ou grava tudo, inclusive a música? Aí vocês decidam. O que vocês acham? Bora, gente. Eu não pode ser sozinho. Eu acho que deve deixar a música, porque tem a prece também. É o estudo completo. Segue a música e depois a prece. Então, decide aí quem vai fazer a prece para quando acabar a música voltar na prece. Seguir na prece. Quem gostaria? Francinete, quer fazer? Faço. Então, vou tirar meu som para ouvir a música e a prece. Eu peço para você ligar o som só quando a gente voltar, porque senão dá interferência.
e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim, vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. O seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e dirá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Por seu amor haveremos de amar. Pode ir, França. Conseguindo abrir, não? Eu não posso abrir. Abriu. Unamos a nossa vontade, os nossos desejos, nossos pensamentos. Levemos nossa mente ao amado e querido Mestre Jesus, irradiando luz. E primeiro vamos agradecer. Agradecer por essa oportunidade que nos está sendo concedida de estar nos reunindo em nome do Cristo, buscando cada vez mais o esclarecimento, o entendimento, para compreender a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Agradecemos, Pai, mas também queremos pedir que nos abençoe, que nos fortaleça a fé, a coragem, a determinação, a boa vontade, para estarmos aqui abertos para estudar, para buscar compreender, assimilar esses conhecimentos. Que tua luz se faça presente a nos unir, a nos envolver. Nós que estamos conseguindo
entrar no grupo, e os outros que estão com dificuldade. Eles possam ser todos envolvidos e que possamos continuar unidos, com a boa vontade de buscar o conhecimento, com o objetivo de evoluir e crescer como espírito que somos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, Então, ó, beijo para cada